A direção do Internacional segue trabalhando e deverá avançar agora nas próximas horas para a contratação do novo treinador. Roger Machado é o mais cotado e deve abrir conversas a partir das próximas horas. Na entrevista coletiva após o jogo contra a equipe do Juventude, que culminou na eliminação colorada da Copa do Brasil, o presidente Alessandro Barcelos relatou o maior avanço que o comitê, que está determinado a contratar o novo treinador, teve ao longo dos últimos dias. 2 nomes foram descartados, apesar de terem sido contatados pelo Internacional: André Jardine e Fernando Diniz. Os bastidores dessas conversas a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo eu quero atualizar as conversas coloradas para ter o novo treinador. Talvez antes, muito provavelmente não, do jogo contra o Rosário Central nesta terça-feira, lá em Rosário, na Argentina. O presidente Alessandro Barcelos relatou que teve avanços, pelo menos para descartar nomes. E a gente traz isso aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão, e parcela os débitos do teu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. É a barbada que o aplicativo da Zapay te dá. Zapay, Z-A-P-A-Y. O link vai estar fixado aqui nos comentários. É só clicar e baixar gratuitamente, fazer uma consulta no teu carro, moto ou caminhão. O Inter está buscando um novo técnico no mercado. Deverá avançar nisso nas próximas horas. A partir deste domingo e da segunda-feira, avanços importantes devem acontecer. Mas o presidente Alessandro Barcelos relatou um avanço que houve nos últimos dias, antes da eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Juventude. Barcelos disse que o Inter não está em uma estaca zero. Não esteve em uma estaca zero antes da eliminação para a equipe do Juventude, mas que teve alguns avanços, principalmente no sentido de descartar alguns nomes que foram contatados e foram cotados pela direção colorada, como por exemplo Fernando Diniz e André Jardine. Barcelos não citou estes dois nominalmente, mas ele disse que alguns nomes foram descartados por entenderem que o perfil não era o que o Inter precisa para este momento, o contexto não era para este perfil, e outros nomes foram descartados porque, por exemplo, não estavam dispostos a voltar para o futebol brasileiro. E aí ele fala de Diniz e de Jardine, respectivamente. Eu tive algumas informações a respeito disso na concentração colorada, no bastidor colorado, tá? Uma delas: o Inter entende que o treinador ele precisa ser ofensivo, tem que ser um cara que coloque o time pra frente. Mas as entrevistas que o Inter realizou, e sim, o Inter conversou com estes nomes, conversou com o André Jardine, conversou com o Diniz. Nas entrevistas que o Inter realizou, alguns treinadores vinham e diziam: olha, eu tenho aqui um projeto, o time vai jogar com intensidade, vai ser assim, assim, assim. Só que isso acaba sendo barrado pelas dificuldades que o Inter tem de não ter um CT para treinar, de ter jogos a cada 3 dias, de ter jogadores desgastados fisicamente em função do acúmulo de calendário, dos desfalques que tiveram da Copa América, que fizeram com que alguns jogadores forçassem. Então, o Inter está entendendo que vive num contexto à parte, onde não é qualquer treinador, qualquer trabalho que vai vir e vai dar certo, por mais interessante que possa ser o trabalho. E isso aconteceu com o Fernando Diniz. O Inter não avançou com o Fernando Diniz em função do fato de o trabalho do Fernando Diniz ser um pouco mais complexo do que o Inter precisa nesse momento. O Inter precisa de um trabalho que seja que esteja adequado ao contexto que o Inter vive. Não sei se me fiz entender. O Diniz, ele é um cara que precisa de treino, que precisa de trabalho, e o Inter não vai ter essa possibilidade agora. E aí o Diniz ele acaba sendo descartado por isso. Já o André Jardine é uma outra situação. O André Jardine não vai sair do México. O Inter contatou o André Jardine foi o primeiro técnico a ser contatado pelo Internacional. O Inter quis saber bases salariais, quis saber como que era a situação dele lá.
E o André Jardine abriu, olha, eu ganho tanto, eu tenho tanto de multa rescisória, que é uma multa muito alta, não tem exatamente o valor, mas é uma multa muito alta do André Jardine lá no América do México. E ele disse, eu não pretendo voltar para o futebol brasileiro agora, eu pretendo seguir aqui no futebol mexicano, mas André Jardine é um nome que agrada muito à direção colorada. E por isso ele foi descartado. Diniz e André Jardine descartados. É o Roger que sobra. E o Inter deve fazer agora contatos pelo Roger Machado. Tá? Eu falei no Diário do Inter KTO sobre isso, está muito claro para todos que será o Roger Machado, o treinador do Internacional, ou que o Inter pelo menos vai buscar este nome, que o Roger Machado está interessado em ouvir a proposta do Internacional. Mas tudo indica de que de fato será ele. A questão é quando, tá? O Inter tem um jogo terça-feira contra o Rosário. Até terça-feira é muito complicado, principalmente pelo discurso do Inter de que não entrou em contato com o Roger Machado antes da decisão. É bem possível que se espere um pouco mais. E aí, depois do jogo contra o Rosário, o Roger seja anunciado. Esta é a tendência de momento. Mas os avanços que Barcelos relatou foram justamente para descartar alguns nomes, o que fazem com que Roger Machado seja o principal e talvez único cotado neste momento para assumir o Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!